Boa noite para todos, sejam todos bem-vindos novamente, mais uma segunda-feira. Para aqueles que vão assistir a aula gravada, também seja bem-vindo. E é sempre muito bom estarmos compartilhando os estudos da Palavra de Deus. Que Deus nos conceda sabedoria, que possamos compreender hoje este assunto que é tão importante, que é sobre a vinda do reino de Deus. É bem provável que nós vamos ter duas aulas sobre esse tema. Iniciaremos hoje e vamos finalizar na próxima aula. Às vezes é um assunto que talvez gera perguntas, né? Então talvez a gente consiga fazer ela em duas aulas. Então hoje o tema, a vinda do reino de Deus. Uma pergunta: qual é o seu primeiro pensamento quando você pensa a respeito do reino de Deus? O que você pensa? O que você entende sobre isso? Alguém gostaria de responder? Fique à vontade. Se eu perguntar para você, né, o que você entende sobre o reino de Deus? O que você já ouviu falar sobre o reino de Deus? O que você entende? Não precisa pensar que vai acertar ou não, é só para você poder compartilhar com a gente aí o que você conhece. Alguém? Vocês estão com medo de responder. Tá difícil. Vou passar aqui então. Vamos lá. Muitas pessoas pensam sobre o céu. Deixa eu só mudar um pouco a minha tela aqui. Muitas pessoas pensam sobre o céu e a vida eterna em nosso futuro. Quando a gente fala sobre isso, sempre vai relacionar no futuro. Alguém já ouviu sobre isso? Sempre vamos associar ao que vem, não é? Ao reino de Deus virá. O reino de Deus ainda vai vir, ainda não aconteceu. Então, essa resposta é correta em parte, mas vamos descobrir na Bíblia toda a verdade sobre o reino de Deus. Algumas coisas têm sentido sobre o que vem, né, ainda. Mas a gente vai tentar entender um pouco sobre todo esse contexto do reino. Então, nessa lição, nós teremos aí 3 pontos que nós vamos estudar, ok? O primeiro ponto é sobre as profecias sobre o reino de Deus lá no Velho Testamento, ok? Lembra que nós já falamos várias vezes, quando nós queremos estudar sobre algo, nós precisamos entender sobre tudo que fala em toda a Bíblia, ok? Não apenas em versículos, em passagens isoladas, mas tentar analisar todo o contexto bíblico. O segundo ponto é sobre as profecias o reino de Deus no Novo Testamento. Então vamos ver lá no Velho Testamento, no Novo Testamento. E o outro ponto é sobre o cumprimento dessas profecias sobre o reino de Deus que foram profetizadas tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Ou seja, o Velho Testamento fala sobre o reino de Deus? Sim, fala. O Novo Testamento fala sobre o reino de Deus? Também fala. Mas e aí? Esse terceiro ponto é sobre o cumprimento. Nós vamos entender se cumpriu ou não, se vai acontecer, o que é, aonde está, o que é, né? Então, assim, a gente vai tentar falar, a gente não vai falar 100%, porque sempre há muitos assuntos para estudar, mas com certeza você vai sair um bom esclarecimento depois dessas aulas, ok? Então, primeiro ponto. Ó, se tiver travando alguma coisa aí, vocês me alertam aí que eu volto no outro sistema, ok? Vocês me avisam aí. Então, o primeiro ponto é as profecias do Velho Testamento sobre o reino de Deus.
Esse livro, né, que nós vamos falar sobre ele, foi escrito 700 anos antes de Cristo, ok? E ele vai predizer o futuro sobre o reino de Deus. Nós vamos considerar, então, o contexto da leitura antes de ler, ok? A nação de Israel tinha muito poder e era um reino muito forte durante a época do rei Davi. Se vocês forem estudar, analisar, ou vocês já ouviram falar bastante sobre isso. Quão poderoso era o reino de Deus, né? O reino de Israel, aliás, a nação de Israel, na época do rei Davi. Isso ocorreu 1000 anos antes da época de Cristo. Ou seja, Davi, então, está aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, ok? Depois de Davi, o povo se tornou rebelde contra Deus. E Deus mandou outras nações para derrotarem Israel. Nós falamos bastante a respeito disso quando nós estudamos sobre a visão global da Bíblia. Nós pegamos lá de Gênesis até Apocalipse, nós fomos falando um pouco sobre cada livro, um pouco sobre cada profeta. Lembra que nós falamos que o povo de Deus foi levado cativo pelos assírios, pelos babilônios? Então, esse contexto aqui de Isaías está falando um pouco sobre isso, tá? Durante a escravidão de Israel e antes de Judá ser dominado pela Babilônia, Isaías, né, o profeta Isaías, escreveu sobre o reino de Deus, e quando o povo leu essas palavras, o que o povo fez? Eles se lembraram da época do reino de Davi e da glória que esse reino tinha. Isaías disse que o reino que viria seria melhor, ok? Então vamos fazer essa observação importante sobre essa profecia. As profecias da Bíblia são interpretadas de maneiras diferentes por diversas igrejas. Se vocês andarem, se vocês analisarem cada doutrina, vamos colocar aqui, cada sistema religioso, talvez eles vão ter um entendimento diferente uma da outra, no mesmo assunto, sobre o mesmo assunto, tá? Vamos supor que nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Determinada doutrina vai ter um ponto de vista, uma outra doutrina vai ter um outro ponto de vista, ok? Mas e aí? Qual ponto de vista está certo? Qual doutrina está certo? Nós precisamos nos atentar sobre o que a doutrina fala ou sobre o que a Bíblia fala? O que vocês acham? Sobre o que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala. Por isso que nós sempre falamos, nós estamos aqui para estudar a Bíblia, ok? Não é ponto de vista religioso. Não é o que eu acho, o que o Caco acha. Claro que algumas vezes nós vamos colocar um pouco sobre o nosso entendimento, ok? Mas sempre vai estar relacionado, voltado para dentro do contexto, ok? Então, quero afirmar que é impossível interpretar profecia e compreender o seu significado antes do cumprimento da profecia. Não tem como. Todos os profetas que falaram, eles falaram aquilo que Deus mandou. Mas ele mesmo, o próprio profeta, não sabia, não entendia o significado. Ok? Quando a profecia se cumprir, aí então ficaremos sabendo o seu significado exato. Algumas passagens a gente vai ler mais para frente. Nós vamos ler que depois que acontece algo, os apóstolos vão falar: isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito. Ou seja, antes de acontecer, ninguém sabia. Só foi dar a conclusão ali da profecia quando de fato ela acontece. Ok? Os profetas que escreveram não compreenderam exatamente o seu significado, nem os anjos do céu. Os discípulos de Jesus também não compreenderam o significado das profecias até que elas se cumpriram. A gente vai ver aí alguns exemplos. Vamos abrir lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Eu vou pedir, Cássio, você pode ler para a gente 1 Pedro, Posso? capítulo 1, versículo 10 ao 12.
E depois eu vou pedir para Terezinha ler Atos capítulo 1, versículos 6 e 7. Você pode ler primeiro, Cássio. Tá. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas e profetizaram de graça que vos foi dada, indagando de que tempo ou de que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que o Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para quais coisas os anjos desejam bem atentar. Ou seja, os profetas, eles profetizaram para eles mesmos? Não. Não foi, né? Então não tinha como eles compreenderem o real significado. Eles, até os anjos, ansiavam para saber. Uma outra passagem, Terezinha, você pode ler para a gente, Atos capítulo 1. Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Exato. Os apóstolos... Mas Desculpa. recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso. Ou seja, os apóstolos mesmo, eles tinham um entendimento sobre o que Jesus falava. Só resumindo um pouco o contexto, quando Jesus falava algo, Jesus estava passando uma mensagem espiritual. Os apóstolos entendiam o quê? Algo físico. Não era nada disso que Jesus queria passar para eles. Então, por isso que eles perguntam, é nessa época que vai restaurar o reino a Israel? Qual que é a mente deles? Novamente, a mesma glória que tinha o reino de Davi. Normalmente eles vão relacionar esse reino que Jesus falava sobre o reino de Davi, ok? Vamos lá. Várias pessoas e grupos religiosos têm tentado predizer o fim do mundo, mas têm falhado. Alguém já ouviu algum sistema religioso profetizar algo? Ah, o fim do mundo vai acontecer em tal época? Eu já ouvi alguns. Já ouvi alguns. Uns Estamos doidos na aqui. televisão, né? Oi? Tem uns doidos na televisão que marca data, hora, né? Então, eles sabem, ele compete a eles? Não. Nem o próprio Jesus sabe, né? Jesus vai falar sobre isso, né? Alguns exemplos, ó, Exato. Nostradamus, né, um astrólogo, médico e vidente, disse que o final do mundo seria em 11 de agosto de 99. O ponto é, não vamos interpretar as profecias. Vamos simplesmente ler cada uma e notar as características que são mencionadas. Ao invés de interpretar, o que nós vamos fazer? Vamos deixar a própria Bíblia se explicar, ok? Vamos deixar a própria palavra explicar essas profecias. Então, ó, Isaías, capítulo 2, versículo de 1 a 4. A passagem já vai aparecer na tela de vocês aí, vocês podem acompanhar tanto por aí ou podem abrir também. Ele vai dizer assim: Foi isto que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Esses escritos em vermelhos, né, eu só deixei grifados aí para a gente entender um pouco, tá? A gente vai estar relembrando dessas palavras, ok? Então vai dizer assim no versículo 2: Nos últimos dias
O monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Quando fala Sião e Jerusalém é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. É só uma outra forma de falar. Ele julgará, lá no versículo 4, ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Esse é o contexto aqui de Isaías capítulo 2, do 1 a 4. Então, repare aí, ó. Últimos dias, ok? Tá grifado em vermelho aí. Todas as nações e Jerusalém. Então, grave essas três palavras. Últimos dias, todas as nações e Jerusalém, ok? Nessa passagem, então, Isaías ele está prevendo o futuro sobre o quê? Sobre o reino de Deus, não é isso que ele está falando lá no contexto? No versículo 2 ele escreveu: nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Então, o que foi que ele disse que acontecerá nos últimos dias? Que o monte do templo do Senhor será estabelecido. Essa palavra monte é muito repetida lá no Velho Testamento. E o seu significado nada mais é do que reino. Isaías capítulo 24, versículo 23 vai tratar sobre reino, ok? Então é a mesma coisa. Quer dizer que nos últimos dias, Deus vai estabelecer o quê? O seu reino. A sua casa em cima dos outros montes. Estabelecerá o seu reino, né? Sobre as colinas que vai falar. Quando isso vai acontecer segundo o texto? Quando é que será? Nos últimos dias. Os dias. Agora, quando são esses últimos dias? Alguém sabe? Difícil, né? Próximo à vinda do filho dele, de Jesus? Será? Só ele sabe, né? Se for nos últimos dias. Se a gente lê esse contexto só, se a gente estiver estudando e ler isso, a gente não tem ideia. Creio que nem Isaías tinha ideia do que ele estava falando, do que ele estava profetizando. Ok? Sim. Então fica difícil. De acordo com o final do versículo 2 e o começo do versículo 3, quem é que vai participar desse reino? Todas As nações. Todas as nações. Todas essas nações vão participar do reino. E de acordo com o fim do versículo 3, aonde vai começar o reino? Em que lugar? De onde vai sair a lei do Senhor? Ou, Monte. não, ó, Se- onde será estabelecido o reino de Deus? Jerusalém, Jerusalém. Jerusalém. Sião ou Jerusalém, é a mesma coisa, ok? Jerusalém será o lugar para o estabelecimento do reino. Não é isso que o texto está falando? Todos concordam até aqui? De acordo com o contexto lá de Isaías? Agora, o que quer dizer Jerusalém? Nova Jerusalém que desce do céu. Lá em Apocalipse 21 vai falar sobre isso. É a capital de Israel aqui na terra ou é mais alguma coisa? Porque quando nós lemos outras questões sobre Jerusalém, nós vamos associar também a Jerusalém celestial. Mas Jerusalém também era a terra física, que era a capital de Israel. Mas o texto aqui não está explicando o que de fato é Jerusalém. O texto simplesmente disse que o reino de Deus
será estabelecido nos últimos dias para todas as nações e em Jerusalém. Ok? A única maneira de sabermos o que significa esses termos é quando a profecia for de fato o quê? Cumprido. Cumprida. Exatamente. Até então, nós estamos no escuro, não sabemos. Ok? Aí então, nós vamos poder dizer: ah, aí está o significado, aí está o mistério que os profetas falaram. Se nós não tivéssemos o Novo Testamento, estaríamos ainda no escuro. Mas nós temos. Então a gente vai avançando e tentar descobrir. Agora a gente pula 200 anos na história e nós vamos ler o livro de Daniel. Daniel. Lembra de Daniel? Que foi levado como cativo também lá para a Babilônia. Ele foi um dos, junto com outros três, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram importantes, né? Lá na Babilônia. Esse livro foi escrito aproximadamente 550 a.C. Com certeza, talvez, esse contexto de Daniel, vocês já ouviram falar um pouco sobre isso daí. Mas vamos lá. Daniel, capítulo 2, versículo 44. Entrou mais alguém aí? Não? Quem achou aí? Por enquanto, não. Por enquanto não, né? Quem achou aí pode ler para gente. Eu leio. Daniel, capítulo 2. 44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e exterminará, mas esse reino durará para sempre. Então, que reino é esse? Dos céus. O reino dos céus. Se a gente ficar também com essa leitura, a gente fica meio perdido, né? Não dá para saber. Então, segundo o texto, quando Deus estabelecer o seu reino, existirá por quanto tempo? Para sempre. Para sempre. Para sempre. Então, quero pedir que você leia o capítulo 2 inteiro, quando você puder. Depois da aula, se não ficar muito tarde, no dia seguinte, vocês leiam lá o capítulo 2 de Daniel inteiro, tá? Mas vamos resumir um pouco essa leitura. O rei Nabucodonosor, o rei dos babilônios, teve um sonho que perturbava o seu sono. Quem lembra desse contexto aí? Quem se lembra? Ele queria uma interpretação do sonho. Portanto, chamou todos os magos, encantadores, feiticeiros, astrólogos e todos os sábios do seu reino. Os astrólogos pediram que ele contasse o seu sonho, para que então pudessem dar uma interpretação. Nabucodonosor, sabendo que eles poderiam inventar, né, ali uma explicação falsa, fez um desafio para eles, em adivinhar o sonho e depois dar a interpretação. Não, não, eu não vou contar o meu sonho, não. Vocês dizem o que eu sonhei e vocês dão a interpretação. Assim, então, ele não seria enganado. Agora, os astrólogos disseram que seria impossível adivinhar o sonho. Nabucodonosor, então, decidiu, então, fazer o quê? Matar todos aqueles sábios, aqueles astrólogos. Isso a gente vai lembrar um pouco lá da história do Egito, lembra? Com Faraó, com José, que interpretou os sonhos. Lembra, mais ou menos? Novamente, essa Deus usando algo tão grandioso, né? Para salvar o povo dele. Mas vamos seguir aqui. Daniel era um judeu e reconhecido como um dos sábios do reino da Babilônia. E também estava destinado a morrer, junto com todos aqueles outros sábios lá do reino. Então, o que ele fez? Ele orou a Deus e então pediu ajuda. Deus revelou o sonho e a interpretação para Daniel. Daniel foi até o rei
e disse que o sonho foi sobre uma grande estátua. Quem lembra dessa grande estátua aí? Quem já ouviu falar? A gente vai tentar entender um pouco sobre ela hoje também. A cabeça de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Também uma pedra veio, lembra que veio uma pedra e esmagou a estátua. E a pedra se tornou uma montanha e encheu toda a terra. Depois Daniel deu a interpretação. A estátua representava ali 4 reinos mundiais. 4 reinos mundiais. Alguém já ouviu falar sobre isso? Já li essa passagem, mas agora não estou lembrada. Vamos lá. Ó. A cabeça de ouro representava, então, a Babilônia, que era o reino que dominava o mundo naquela época. Sempre na história vai ter ali um reino, um povo que dominava, tá? Então, a Babilônia era representada ali pela cabeça de ouro. O peito e os braços de prata representavam um outro reino inferior, que dominaria o mundo. Os reis da Média e da Pérsia. Aí tá algumas passagens, depois vocês podem ler também, tá? Vai falar sobre isso daí. O ventre e os quadris de bronze representavam um terceiro reino inferior que dominaria o mundo, que era a Grécia. Daniel capítulo 8, versículo 21 vai falar sobre isso. As pernas e os pés de ferro e barro representavam um quarto reino que dominaria o mundo. Qual era esse reino? Roma. Na época de Jesus, quando Jesus veio, qual era o império que dominava na época? Quem lembra? Não eram os romanos? Império Romano. Eram os romanos. Ou seja, então a gente está vendo aqui um pouco da história, né? Aí tem algumas passagens, né? Lucas capítulo 2, Daniel capítulo 7 vai falar sobre isso daí, Apocalipse 13. Mas quando nós conhecemos um pouco o Novo Testamento, nós entendemos que era o reino romano que dominava na época ali. A pedra que esmagaria a estátua seria ali um quinto reino, ok? De acordo com o versículo 44, esse quinto reino seria estabelecido nos dias do rei do quarto reino e jamais seria vencido. Quando Deus estabelecer o seu reino, ele não será vencido como os outros reinos. Ele terá um reino para toda a eternidade. Ou seja, esse quinto reino seria estabelecido em qual reino mundial? Era no primeiro, Babilônio, no segundo, Média e Pérsia, no terceiro, Grécia, ou no quarto, que era os romanos? Qual que é? Quando que esse quinto reino, de acordo com o texto, seria estabelecido? Olha o contexto, ó. A pedra que esmagaria a estátua é um quinto reino, ok? Lembra aquela pedra que se solta e esmaga toda a estátua? Ele está sendo representado por um quinto reino. De acordo com o versículo 44 lá de Daniel, que a gente viu, esse quinto reino, que é a pedra que se soltou, seria estabelecido nos dias dos reis do quarto reino e jamais seria vencido. Que reino é esse que estava sendo dominado? Que estava na atualidade? É o quarto reino. É o quarto. É a Roma, não é? Romano. Os romanos, exato. Daniel predisse os seguintes 400 anos da história com exatidão e por nome. Olha a figura aí, ó. O Império Babilônico, ouro, o Império Medo-Persa, prata, o Império Grego
representado lá pelos quadris aí de bronze, o Império Romano, e por último, né, a gente vê aí a pedra, que destruiria toda a estátua. Foi esse o sonho do rei Nabucodonosor. Vamos seguir aqui a leitura. Daniel, capítulo 7, versículo 18. Vamos ler essa passagem. A passagem já está aí. Tava meio escondida aqui para mim. Ó. A passagem está aí, ó. Quem gostaria de ler para a gente aí? Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Receberão o reino e o possuirão Sempre. para sempre. É por algum período de tempo? Os 4 reinos mundiais que foram representados ali foi por um curto tempo. Mas quando viria essa pedra, esse reino seria estabelecido para todo o sempre. Não haveria ninguém que destruiria esse 5º reino. Então, quanto tempo os participantes vão viver nesse reino? Para sempre. Daniel, Isaías e outros profetas falaram ao povo que o reino iria o quê? Chegar. Esse contexto que nós estamos falando, eles não estão predizendo o que aconteceria, o que viria, ou seja, que iria chegar. Mas será que eles sabiam exatamente quando é que isso iria acontecer? Ninguém sabia. Só Deus. Deus sabia. Mas aqueles que estavam profetizando, né, vamos dizer assim, não sabia com exatidão. Alguma dúvida até aqui? Nós analisamos um pouco sobre algumas profecias do Velho Testamento. Isaías, Daniel. A gente vai entrar agora no ponto do Novo Testamento, que é interessante também. Alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Caco? A explicação dúvidas, tá perfeita. as dúvidas não vêm agora, vem depois. Ó, lembra assim, ó, se tiver alguma dúvida, mesmo depois que passa a aula, anotem, ou vocês podem mandar mensagem para a gente, ou na próxima aula, ó, surgiu uma dúvida do assunto da aula passada, aí a gente tenta encaixar algum tempinho para responder. Importante é vocês não ficarem com dúvidas, tá? Importante a gente tentar esclarecer tudo aí para vocês. Vamos seguir aqui então. O segundo ponto aqui então é as profecias do Novo Testamento sobre o reino de Deus, ok? Então a gente pula mais 500 anos para frente na história, né, lá de Daniel. Agora estamos na época dos romanos. Já estamos aqui na época do 4º reino mundial, que era Roma, os romanos. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Sara, você pode ler para a gente? Será que a Sara... Sara? Quer ler para a gente, Terezinha? Desculpem, Ah, não tinha visto que ele estava desligado. tá bom. Acha a passagem, lê para a gente. Posso ler?
A Sara conseguiu achar e deixa a Sara ler, e depois você lê a próxima, então. Qual Ok. capítulo? Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2. 1 e 2. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrepende-se vós, porque está próximo o reino de Deus. Está próximo o reino do céu. Isso. Obrigado, Sara. Olha que interessante, né? Nós lemos lá as profecias do Velho Testamento, falando sobre o reino que seria estabelecido. E agora, aqui no Novo Testamento, João Batista falando que o reino de Deus, né, ou o reino dos céus estava de que forma? Próximo. Próximo. Mas qual era essa proximidade, será? Né? A gente não sabe. Mas vamos lá. O que João pregava sobre o reino que animava o povo judaico? Então, João apareceu pregando sobre o reino e, de alguma forma, animava o povo judeu ali. João pregou ao povo para se arrepender, pois o reino de Deus estava próximo. Imagina se você estivesse ouvindo a pregação de João. João olhando nos nossos olhos, né? E dizendo: parem de pecar, porque o reino, pois o rei está chegando. Preparem-se, preparem-se. Você pode imaginar o entusiasmo do povo? Já faz mais de 500 anos de domínio por outras nações. E agora João está dizendo que as profecias sobre o reino de Deus, lá do Velho Testamento, estavam o quê? Prestes a acontecer. Imagina o povo de Deus sendo cativo, outras nações dominando, e agora eles ouvem de João Batista que o rei estava chegando. Opa, vamos animar. A gente já não aguenta mais tanta opressão, tanto domínio sobre outras nações. Agora nós estamos ouvindo que o rei está próximo. Então o povo estava animado. Eles estavam memorizando ou lembrando, né, embora eles não tivessem vivido, mas eles estavam associando a grandiosa, o grandioso sistema do reino de Davi. Eles estavam associando dessa forma, ok? Imagina eles talvez de alguma forma, agora vai vir um rei e vai nos defender. Agora vai vir um rei e vai estabelecer um reino e vai nos defender, vai dominar. Esse era o pensamento deles, da época. Agora vamos ver o que Jesus falava e pregava sobre o reino. Nós vemos o que João falou, João Batista. João Batista, ele estava preparando o caminho, né? Mateus capítulo 4, versículo 17. Pode ler para a gente aí, Terezinha, já está na tela aí, mas pode ler. 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Exato. João Batista falou, agora o próprio Jesus começa a pregar. E o que Jesus é para nós? O que Jesus representa para nós? Quem poderia dizer? Podemos dizer que Jesus é o nosso Salvador. 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 O que mais? Só Salvador?
Quando alguém reina, ele é o quê? Nosso O rei. Rei. nosso rei, Jesus não é o nosso rei? nosso rei. É o nosso rei. Então, guarde esse pensamento aí. Então, o que Jesus pregava? A mesma coisa. Pare de pecar. Mude a sua vida agora, porque o reino está próximo. Nossa. Traduções mais antigas da Bíblia usam a frase: é chegado o reino de Deus. Ou, em outras palavras, chegou e está batendo a porta, falta pouco. Alguém precisa abrir a porta. Está perto, está chegando. Marcos capítulo 9, versículo 1, tem mais uma profecia sobre o reino de Deus aí. Podem abrir e acompanhar a leitura. Deixa eu voltar aqui. O que o texto vai dizer? Garanto-lhes que alguns do que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Poder. Mais uma vez, vamos ler novamente. Quem está falando aqui? Vamos entender o contexto. Quem que está falando aqui? Jesus, certo? É, Jesus. É Jesus que está falando. Jesus. Em verdade, vos digo. Isso. Jesus está falando para quem? Para os seus Apóstolos. para os seus Apóstolos. apóstolos. Em que época? Quanto tempo mais ou menos atrás? 2000 anos? Aproximadamente? Atrás, não é? Não é isso? Sim. Agora, o que Jesus está falando? Eu estou garantindo para vocês. Eu vou falar com as minhas palavras, tá? Tentando interpretar o que Jesus disse. Vai Eu garanto a vocês, parafrasear. parafrasear isso, parafraseando aqui. Eu estou garantindo para vocês, apóstolos. Algum de vocês que estão aqui, de modo nenhum, experimentará a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Tinha pessoas ali que poderiam morrer e não ver, mas tinha alguns que não morreriam e veriam esse reino vindo com poder. Uau! Fica difícil a gente tentar interpretar isso, né? Agora vamos lá. É interessante o que Jesus falou aos discípulos nesse texto. Dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. O que podemos entender é que Jesus disse que o reino de Deus chegaria então durante a vida de quem? Dos apóstolos, não é? Se ele está falando com os apóstolos? Os apóstolos. Exato. Alguns vão ver o reino chegar antes de morrer. A palavra alguns significa então que alguém entre os apóstolos morreria e não veria o reino. Mas os outros iriam ver durante suas vidas. Teve algum apóstolo que morreu aí? Na verdade, todos, né? Todos. Na verdade, todos, mas teve um ali que morreu primeiro. Quem que era? Um que se enforcou aí, É, um que traiu Judas, né? Jesus. Judas. 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 Judas Vamos lembrar de Iscariote. Judas, então. O texto também nos diz que o reino de Deus chegará de que forma? Com poder. Poder. Com poder. Qual é o poder? Será que alguém sabia? Os apóstolos sabiam que poder era esse? Eu também não sei. Na verdade, eu sei, tá? Porque a gente já estudou, mas se a gente lê até esse contexto, a gente não sabe que poder é esse.
Essa passagem de Marcos, então, ela é muito interessante, porque é um pensamento diferente do que os religiosos hoje em dia estão acostumados a ouvir. Muitos hoje acham que o reino está em nosso futuro ainda. Se foi estabelecido nos dias dos apóstolos, e aí? Onde está esse reino? Alguém sabe onde está esse reino? Se os apóstolos iriam ver, testemunhar esse reino vindo com poder. Nos céus. Está nos céus? Vamos ver, vamos vendo. João, ô Caco, lê pra gente essa passagem. João capítulo 3, de 1 a 7. A história de Nicodemos. Bem, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso então respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou então Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Vai até onde? Só até aí mesmo. Tá bom. Quer falar alguma coisa, Caco? Esse fato que a gente encontra da história sobre Jesus é um dos fatos, né, que a gente usa muito para mostrar para as pessoas a importância de você pertencer a um reino. E aqui a gente até encontra dois pontos importantes. Ele fala sobre o batismo e ele fala sobre um reino para nós. Então, peraí, eu sei que eu tenho que me batizar. Eu aprendi a respeito disso. E então, quando eu me batizo, automaticamente eu entro, eu pertenço a um reino. Aí é onde a gente começa a entender, peraí, então, voltando um pouquinho na história, lá nos acontecimentos ali do livro de Atos, né, a gente começa a compreender o que Jesus já vinha falando, né, ali em Mateus mesmo, né, falando diretamente para os apóstolos a respeito desse reino, né, que esse reino viria. E no caso aqui, Jesus está dando uma, vamos dizer assim, um pouquinho do que iria acontecer, né? Deixando ali para Nicodemos, para ele saber que o reino estaria aí e teria uma forma de você participar, de você pertencer a esse reino. Então Nicodemos já está sabendo. Nicodemos, antes mesmo de Jesus ir embora, né? Antes mesmo da igreja, né? Vamos dizer assim, ser estabelecida após a ida de Jesus para o céu, então Nicodemos já está sabendo. Peraí, então tem um batismo que seria a porta de entrada e tem um reino. Então, peraí, eu tenho que fazer, para pertencer ao reino de Deus, ao reino de Cristo, tem alguma coisa para ser feito. O reino, então, existe e tem que ser feito alguma coisa para pertencer a ele. É interessante isso. Ele ficou com a pulga atrás da orelha, né? É. A gente brinca às vezes com alguns alunos, ó, a gente lança uma pergunta, as pessoas ficam assim, ó, vai ficar com a pulga atrás da orelha, mas a gente vai responder mais para frente. É só para ficar curioso,
para ficar pensativo. E o Então, interessante que nesses pontos, não é só esse não, mas nesse aqui a gente já percebe que Jesus gosta de fazer perguntas, né? Você faz uma pergunta para ele, ele responde com outra pergunta. A sabedoria dele é tão... Ele coloca você numa situação, fala, peraí, eu sei da resposta, né? Eu posso até dar a resposta para você, mas deixa eu perguntar algo para você, para fazer você pensar na resposta que você queria ouvir. Então, é normalmente isso que Jesus faz. Jesus né? É demais. E, então, você falou, faz a pessoa pensar. Sim, Faz a pessoa pensar. Então, olha que interessante aqui, né? Que o Caco já disse tudo aí sobre esse contexto. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como nós nascemos de novo? Batizando. Lembra que nós estudamos? Nós morremos, ressurgimos, renascemos novamente. Esse é o batismo. Jesus está dando essa ideia aqui para Nicodemos, né? Como o Caco explicou. Jesus explica com clareza que alguém precisa nascer de novo para ver e entrar no reino. Se alguém hoje não está vendo o reino, então tem algo faltando na vida dessa pessoa. Então a pessoa precisa então fazer o quê? Nascer de novo. Não é isso? De acordo com pegando esse contexto de Nicodemos, o que significa nascer de novo? Nós já falamos, né? A gente já deu essa ilustração. Mas Nicodemos não sabia. Tanto que ele pergunta, ué, mas eu vou nascer, eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo, eu já velho? Como que acontece? Então Jesus vai dar a explicação. Uma observação antes de continuar. Talvez você esteja pensando, vocês, vocês estão entendendo alguma coisa sobre o reino até agora? Talvez sim, talvez não, Um pouco, sim. né? Não Um se pouco. preocupe. Um pouquinho, Sara. Dá para, às vezes confunde um pouco, né? Mas é É, normal. Não se preocupe, porque nós estamos fazendo o quê? Vendo profecias. Profecias, ok? só lembrando uma coisa, Regis, Hum, outro ponto que deixa assim bem é, não, um ponto para se pensar, porque praticamente vai unindo todos os conhecimentos. É por isso que quando a gente está estudando um assunto, a gente vai vendo vários fatos, né, bíblicos, para a gente então comprovar o ponto que a gente quer esclarecer. E aqui Jesus ainda coloca um outro ponto, porque ele fala assim: ó, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do espírito é espírito. Importa-vos nascer de novo. Espera aí, eu já nasci da carne, então eu não tenho que nascer mais da carne. Então ele está falando: ó, preciso nascer do espírito. Para nascer do Espírito, então ele já deu a resposta, que é o batismo. exato. E esse nascer do batismo te faz pertencer, então, ao reino dos céus. E esse reino não é físico, porque ele já deu uma palha, né, uma palhinha aí a respeito. Porque ele falou assim: ó, quem é da carne é carne, quem é do espírito é espírito. E outras passagens que a gente leu, né, a gente vê que esse reino ele não tem fim. Esse reino não é físico. Esse reino ninguém destrói. Espera aí, ninguém destrói. Pode acabar o mundo e ele continua? Ele continua. Então ele não é físico, ele é espiritual. É por isso que o Regis até perguntou: vocês conseguem enxergar o reino? Né? Espiritualmente, nós enxergamos muito bem e compreendemos. Mas as pessoas que ainda não conseguem compreender, né, leva-se um tempo para entender isso. Mas o ponto é esse, que Jesus está tentando esclarecer para nós, né, de que o reino vai vir. Ele vai vir e próximo. Né?
E depois ele esclarece. A gente vê fatos aí que o reino já veio. Se ele já veio, significa que Jesus é o rei. Se o rei não tivesse vindo, ele não seria rei. É por isso que ele fala: eu sou o rei, eu sou o Senhor. Agora vocês me ouvem. Lembra que a gente já viu isso, né? Quando estavam os três lá, os três amigos de Jesus, né? Pedro, João, né? Tiago, E André ou é Lucas? André. Pedro, acho que é. João e André. Né? Estavam lá e aí Deus pega e fala para eles, porque eles viram, né? Gente do céu. Quem que era? Era Moisés Moisés e Elias. e Elias e Jesus. Aí então Deus fala, a ele ouve, né? Agora é ele que vocês vão ouvir, é ele então que vocês vão seguir. Então a gente vai juntando todas as peças, é quase um quebra-cabeça, mas é por isso que Pedro mesmo fala que nós precisamos estudar a Bíblia, precisamos juntar informações que são dadas. E quando nós juntamos as informações, elas se casam. Não tem como você falar que elas não tem como juntar, essa parte aqui não tem nada a ver com a outra. Não, tudo tem a ver. Tudo se casa. Não tem nem como contradizer ela. Né? É interessante isso. É um quebra-cabeça. Vai se formando, né? Sim, É aquilo que a gente falou de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, o tema central é Jesus. sim, sim. Então não tem como, não dá para fugir, não dá para fugir disso. Lembrar o que você fala sobre construção. A gente estava fazendo o quê? Uma construção, né, de entendimento, né, de ensino. Exato. Obrigado, Caco. Então, como que a gente estava falando, ó, vamos ter paciência que a gente vai chegar e a Bíblia por si só, como o Caco falou, ela vai se explicar. A gente vai chegar na conclusão. Lucas capítulo 17, versículo 20 ao 21. Vai dizer assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu. Então, o que que Jesus falou? O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. É a resposta de Jesus. Essa foi a resposta de Jesus. As pessoas perguntando. Hoje nós perguntamos também, onde está esse reino? É só a gente ver o que Jesus disse. A gente vai saber que o reino está entre nós. O reino de Deus, então, ele é físico ou ele é espiritual, de acordo com Jesus? Espiritual. Espiritual. Como o Caco já... Espiritual. É a questão da carne, espírito, espiritual. Aqui diz que quando os fariseus estavam interrogando sobre o reino, Jesus disse que o reino não vem com visível aparência. Não é um reino físico, ele é um reino espiritual. Ele também diz que o reino de Deus está entre vocês. Como o reino está dentro de nós ou entre nós? A gente não consegue interpretar. Nós vamos ver quando o reino vier, então a gente vai entender quando essas profecias se cumprirem. Tudo fica uma escuridão na mente, a gente não consegue entender, vendo só essas passagens, ok? Muita informação, né? São muitas informações e ainda não havia se cumprido o que os profetas lá no Antigo Testamento estavam falando. Ainda não havia se cumprido. Tudo aqui são profecias, ó, vai vir, vai acontecer, vocês vão ver, está entre vocês. Mas as pessoas ainda estavam em dúvida. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 19. A passagem já está aí, eu vou ler para vocês. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe,
perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: bom, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do quê? O reino dos céus. Do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra será desligado nos céus. Interessante esse contexto, né? A igreja que Jesus está falando aqui, que iria edificar, de quem é essa igreja? Quem é o dono da igreja? Ou quem edificaria a igreja? Jesus. 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 Jesus não está declarando que é Pedro que é o dono, não. É baseado na afirmação de Pedro, ok? Jesus também vai afirmar que sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedra, lembra alguma coisa da pedra lá de Daniel? Tá encaixando aqui um pouco? Pedra angular. É isso, a Bíblia vai falar várias vezes, né? A pedra que foi rejeitada, a pedra angular. Jesus é a pedra. Não tem nada a ver em falar que Pedro é a pedra. Até porque no grego é totalmente diferente, ok? Pedro até significa pedra, mas pedra pequena. E a pedra que Jesus está falando é rocha, uma pedra grande, ok? Então no grego é diferente, não tem nada a ver. Às vezes algumas pessoas interpretam dessa forma, que Pedro é a pedra, mas não é isso, ok? E Pedro vai ter o quê? Olha aqui, ó, o que que é isso aqui, ó? Chave. Uma chave. Pedro vai ter uma chave. O que que a chave faz? Abre. Ela abre, ela fecha. Fecha. Exatamente. Então Jesus vai passar essa chave. Então preste atenção. Pedro tem outras passagens que vai falar que os outros apóstolos também tinham esse poder de ligar e desligar. Mas Pedro tem uma grande responsabilidade. E a gente vai ver essas responsabilidades acontecendo na vida de Pedro daqui a pouco. Jesus perguntou aos seus discípulos: quem sou eu? Não foi isso que Jesus pergunta? Quem o povo acha que eu sou? Alguns responderam que era Elias, Jeremias ou um dos profetas. E Pedro respondeu que ele era Cristo, filho do Deus vivo. Isso aqui eu já falei, tá? Eu acabei adiantando. Jesus vai estabelecer a sua igreja. Tá vendo aqui, ó? A Pedro é Petros, em grego é masculino, em gênero, e significa pedra, pedra pequena. E Petra, que é o que Jesus está dizendo, é uma palavra feminina em gênero e significa um alicerce de uma casa, ou seja, é uma pedra grande. Então, são duas palavras distintas, tá? É o que eu quis dizer para vocês um pouco antes aí. Não tem nada a ver. Além disso, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, já afirma quem é o alicerce da igreja. Lá no texto vai falar, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Tá? Lá em 1 Coríntios 3:11 vai falar sobre isso daí. Então, Jesus é a pedra. Se Pedro ou qualquer outro é o alicerce da igreja, então essa igreja não é de quem? De Jesus.
Para a igreja ser de Jesus, ela precisa estar baseada ou firmada, fundada em Jesus, senão não é dele. O versículo também enfatiza que Jesus vai edificar a igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Quando Jesus edificar a sua igreja, nada poderá destruí-la. Nada. Ao contrário, a igreja vai prevalecer contra o inimigo e então vai resgatar os perdidos. Não é isso o papel da igreja? Resgatar os perdidos? No versículo 19, Jesus falou que Pedro vai receber as chaves deste reino. Para Jesus, a igreja e o reino, então, são a mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. E nunca serão destruídos. Jesus vai edificar a igreja e Pedro terá as chaves desse reino. A profecia que vemos é que Pedro terá, então, as chaves do reino. Ok? Como nós falamos, o propósito de uma chave é abrir uma porta e deixar as pessoas entrar. Cada um de vocês tem uma chave na casa de vocês. Se vocês trancá-la, se eu chegar, eu não vou conseguir entrar. Mas se vocês ir lá, Reginaldo, ó, vou destrancar a porta, vocês vai lá, pode abrir. Né? O Cássio, se travar as portas lá do açaí, ninguém entra, ninguém sai. Não sai. O Cássio, podemos dizer que é o Pedro, lá da onde ele trabalha. Se ele fechar, ninguém entra, ninguém sai. Mas ele tem o poder para isso. Dá para entender aqui a questão de Pedro? O que significa isso? Será que Pedro estava sabendo? Entendia o que era? Bolhufas nenhuma. Ele não entendia. Peraí, Jesus vai me dar uma chave do reino? Peraí, não estou entendendo. Nem Pedro e nem nós vamos entender enquanto essa profecia não for, então, cumprida. Cumprido. Exato. Vocês estão pegando aí o raciocínio. Novamente, eu vou pedir para o Cássio ler essa passagem para a gente. Pode ler na tela aí ou pode ler na sua versão Eu mesmo? vou abrir no computador aqui, tá? Tá. Lucas 24, 24. 44 ao 49. Maiorzinha a tela, a letra. Qualquer coisa, vocês ficam de olho aí no horário. 10 para as 9 agora. Vamos lá, Lucas 24, 44. E disse-lhes: São essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que em mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que com Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Vocês notaram três palavras aí que lembra lá em Isaías? Tá em vermelho aí na telinha de vocês. Todas as nações e Jerusalém. Jerusalém. E o que Jesus fala? Fiquem na cidade até vocês serem revestidos com Poder. poder. Nós Poder. lemos agora há pouco também que o reino viria com poder. Vocês estão conseguindo juntar o quebra-cabeça aí? Vocês vão conseguir ainda mais. Vamos avançar. Mais uma profecia sobre o reino. Sobre o reino. Jesus está reunido com os apóstolos após a sua ressurreição, tá? Isso aqui é após a ressurreição de Jesus. Quem lembra quanto tempo Jesus ficou na terra depois da ressurreição? Três
Depois da ressurreição. Em 3 dias ele ressuscita e Jesus fica 40 dias, não é isso? 40. 40 dias. 40 dias. Guarda esses 40 dias que é importante também, tá? Esses 40 dias que Jesus esteve aqui é importante para a gente compreender. Ele explicou aos discípulos no versículo 44 que tudo que estava escrito sobre ele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos estava o quê? Se cumprindo. Se cumprindo. Ele deu um exemplo no versículo 46 que o Cristo tinha que sofrer e no terceiro dia ressuscitar. As Escrituras disseram que isso aconteceria e aconteceu. Isaías 53 vai falar sobre isso daí. No versículo 47, ele explicou que mais profecias estavam prestes a se cumprir. Alguém iria pregar sobre arrependimento em seu nome, perdão dos pecados, todas as nações, começando em Jerusalém. Tudo isso está no texto, ok? Onde nós ouvimos essas profecias? Como eu falei, lá em Isaías, ok? Jesus está juntando várias profecias numa única leitura, porque todas elas vão acontecer em poucos dias e a maioria no mesmo dia. Quando alguém ver tudo isso acontecendo, então saberá que o reino está aqui, Próximo. Aqui. que está ali, que já estava acontecendo. De acordo com o versículo 49, em qual cidade os apóstolos precisavam ficar? Jerusalém. Jerusalém. Por quê Jerusalém? Para que do alto sejam revestidos de poder. Não. Lembra da profecia lá de Isaías? Porque era lá que o reino de Deus seria o quê? Estabelecido. Não foi isso que Isaías falou? Foi. E o que vai acontecer em Jerusalém? Aí é a pergunta anterior, a resposta anterior do Cássio. Os Seja apóstolos revestido de seriam poder. ali revestidos do poder do alto. E nós vimos essa profecia onde? Lá em Marcos, capítulo 9, versículo 1, sobre o poder. Lucas, capítulo 23, do 50 ao 51, lembra de José de Arimateia, que doou o túmulo para Jesus? O texto fala assim, ó, havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Olha que interessante. Ele era ali um seguidor de Jesus e ele estava esperando o reino de Deus. Essa passagem mostra que o povo esperava então o reino de Deus. Até aqui o reino não tinha vindo ainda. Não veio nos dias de João Batista, nem com o nascimento ou ressurreição de Jesus. O povo então estava esperando que essas profecias se cumprissem. Vamos então começar com as profecias. Tem meia hora, dá para a gente avançar mais um pouco aí. Atos capítulo 1. Talvez a gente... Deixa eu pegar aqui. Vai ser uma leitura, bastante leitura. A gente vai lendo aos poucos, tá? A gente vai lendo aos poucos. Depois vocês podem ler na casa de vocês também, tanto Daniel capítulo 2, vocês podem também ler Atos capítulo 1 e capítulo 2 inteiro, para vocês já ir se enturmando aí nas leituras. Mas vamos iniciar aí a leitura, ó. Caco, quer ler para a gente aí? Capítulo 1 de Atos, do versículo 1 até o 6.
Sim. Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado então às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes também que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Obrigado, Caco. É interessante o que eles perguntam, né? Será esse tempo que vai restaurar o reino a Israel? Se a gente for pensar, tanto tempo que os apóstolos passaram com Jesus, quantas vezes Jesus falando sobre a questão espiritual, mas os apóstolos ainda estavam com a mente ligada no físico, no material. Eles fica difícil para eles, né? Imagina você viver numa lei que é física, né? E aí, de repente, Jesus fala assim: agora é tudo espiritual. E agora? Como que é que vive desse jeito? É difícil, né? É entendível, porque a gente às vezes demora muito para entender também as coisas, né? Sim, sim. Eles ali acostumado, doutrinado à questão da lei, até se adaptar, demorou bastante. Jesus teve um trabalho árduo com ele, viu? Com eles. Mas é interessante, né? Dentro de poucos dias, lembra? 40 dias, dentro de poucos dias, eles seriam revestidos com poder. Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas a gente vai falar dela daqui a pouquinho, aí depois eu pergunto. No versículo 1, Lucas disse que já escreveu um livro ao Teófilo anteriormente, que é o Evangelho de Lucas. Ou seja, então, Atos é quase, vamos dizer que é quase uma continuação do Evangelho de Lucas. Lucas primeiro relata sobre a vida de Jesus e agora ele vai escrever sobre a vida dos apóstolos, né? Ele, lá em Lucas, ele vai falar que ele examinou, ele fez um exame, uma análise e escreveu a respeito de Jesus. Ele relatou naquele livro todas as coisas que Jesus fez e ensinou. E agora Lucas vai relatar o que aconteceu depois da subida de Jesus até os céus. Então ele relata até o sacrifício, até a morte de Jesus, e depois ele vai relatar o que aconteceu depois. No versículo 2 diz que Jesus deu mandamentos pelo Espírito aos apóstolos e que Jesus, junto com os apóstolos, lá no versículo 3, deu muitas provas indiscutíveis que ele estava vivo. Ou seja, depois do terceiro dia, Jesus estava comendo com eles. A gente vai ver passagens que há momento em que os apóstolos estavam todos reunidos, tudo trancado, e de repente quem aparece? Jesus. Será que Jesus arrombou a porta? Não. Jesus estava ali, podemos dizer, em forma espírito e carne ao mesmo tempo. É impressionante, é algo que a gente não compreende, né? A nossa mente é limitada a tanto poder de Deus. E falou com os apóstolos sobre o reino de Deus durante 40 dias. É isso que o texto fala? Durante 40 dias falou com eles a respeito do reino.
E durante essa conversa, ele pediu que os apóstolos não se ausentassem de Jerusalém, pois seria lá que o reino iria começar. Quando Jesus falava tudo isso, os discípulos ficaram muito animados com o reino. E no versículo 6 eles perguntam se seria nessa época que seria restaurado o reino de Israel. Eles estavam muito entusiasmados, mas eles estavam mal interpretando as profecias. Eles não estavam interpretando de forma correta. Eles estavam esperando ainda um reino físico, com Jesus num trono físico, para dominar o mundo e eliminar os romanos. Mateus 26 vai contar um pouco sobre isso daí. Mas não era este o propósito, então, de Jesus. Veja a resposta de Jesus lá em Atos, capítulo 2, versículo 7. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Isso mostra claramente que os discípulos não entenderam as profecias do Velho Testamento. Portanto, Jesus mandou que eles esperassem lá em Jerusalém e eles então iriam compreender logo, logo tudo aquilo ali. É assim que devemos tratar toda a profecia. É impossível entender as profecias antes delas acontecerem. Só quando elas então acontecem é que nós vamos ali dar uma explicação de fato sobre o que aconteceu. Deixa eu ver o tempo aqui. Tem tempo ainda. Atos capítulo 1, do versículo 8 ao 12. Vai dizer assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem os encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Ou seja, depois disso eles voltaram para Jerusalém, porque é lá que o reino seria estabelecido. Jesus falou para ele lá no versículo 8 que eles iriam receber poder. Qual é o poder que vai iniciar o reino, segundo o versículo 8? O Espírito Santo, não é? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Uma pergunta: o Espírito Santo iria descer sobre todas as pessoas ou sobre os apóstolos? Nesse contexto aqui. Para quem Jesus estava direcionando essa conversa? Para os Apóstolos. Para os apóstolos. Então essa promessa é para quem? É para mim? Ou é para os apóstolos? Isso é dos apóstolos. Para os apóstolos, exatamente. E Jesus subiu para o céu. Depois que Jesus subiu, para onde é que os discípulos foram? Ou os apóstolos? Jerusalém. Jerusalém. Porque eles foram instruídos a fazer isso. Atos capítulo 1, do versículo 13 ao 20. Pode ler para a gente, ô Cássio? Atos 1, do 13 ao 20. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zulete e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres,
e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro, no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas. Homens, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo pedisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Até o 20, né? Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro do seu bispado. Exato. Agora, lembra de uma conversa de Jesus, que dentre os que ali estavam, alguns veriam o reino com poder? Lembra que talvez ali alguém não viria. Algum dos apóstolos não iria ver. Quem era esse apóstolo que nós falamos lá? Não era Judas que traiu, Judas que se traidor, matou? Ou seja, enforcou. ele se enforcou. Ou seja, ele iria ver o reino vindo com poder? Não. Não. Isso não torna evidente aquela profecia de Jesus, que Jesus disse? E o que eles iriam fazer ali? Jesus escolheu 12. Agora tem 11, porque Judas não conta mais. Eles tinham que completar, ou seja, colocar outro no lugar, que é o que o texto está falando, né? Que outro ocupe o seu lugar. Você leu até o 20, né? Vamos lá. É o 20. Então Pedro se levanta e explica uma profecia cumprida. Ele disse que alguém entre os discípulos morreu, que foi Judas. Ele que traiu a Jesus e se enforcou. Agora entra aquela profecia de Marcos 9:1, né, que nós falamos. Alguns morreriam antes de ver o reino de Deus. Aqui a gente já falou. O restante do capítulo vai ser a escolha de um novo apóstolo, que era Matias, que foi Matias. É interessante a escolha, depois vocês vão ler aí. Existe apóstolo hoje? Os que se dominam, Hã? os que se dominam, apóstolos aí. Os que se auto, né, denominam. É, é. Mas de acordo com o texto que nós aqui de Atos, tinha que ter alguns critérios para ser um apóstolo. Por voto comum. Continua lendo aí o Cássio, só para a gente O 21? entender, que é interessante a gente aprender sobre isso também. Continuou do 21? Do 21 até 26, até o 26, pode ler. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima de um deles, e faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José chamado Barsabas, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses 2 tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, que Judas se desviou, para, para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Interessante, né? Se a gente for ver na atualidade,
pessoas que se denominam apóstolos. Matias se autodenominou aqui? Não, eu vou ser o apóstolo agora. Não. Deus Primeiro, falou com ele? pois é. Deus me escolheu. Deus apareceu num sonho, numa visão, e me disse que era para mim ser um apóstolo. Já está querendo ser igual Paulo, né? Então, não há condições. Não há condições. Alguém, para ser apóstolo, teria que presenciar Jesus desde o início até a ressurreição de Jesus, até ele ser elevado aos céus. Será que tem alguém vivo ainda que presenciou isso? Desde a época de João Batista. E Pessoal, foi batizado, ó, lembra das leituras anteriores. Tenha sido batizado por João Batista. Recebido aquele batismo lá. ao mínimo, a pessoa tem que ter uns 2000 anos aí, não é? É, As pessoas, tá difícil de chegar no 120, imagina 2000. congelar, vamos congelar aí, porque Então, percebem-se que, de acordo com o contexto bíblico, com as orientações bíblicas, não abre espaço para a pessoa se autoproclamar um apóstolo? Não há. Se nós consideramos a Bíblia como palavra de Deus, nós não vamos ultrapassar ela. Não vamos. Precisamos respeitar. Ou seja, Matias, ele foi escolhido porque ele tinha as características, e a gente sabe que aqui, de acordo com o texto, Jesus apontou para ele. Mas ele tinha que ter as características de um apóstolo, tá? A gente vai ver interessante, também... é Oi, Flávio. interessante que quando você falou aí que é Jesus quem escolheu, porque a oração foi direta para ele, né? Falou, Senhor, é o Senhor quem escolhe. O Senhor que escolheu os 12, não foi? Então, aí o Senhor agora nos coloca a forma de escolha, porque ali Jesus não estava mais junto, mas Jesus, por meio do Espírito Santo, estava falando com eles ali, passando as Sim, instruções. E aí eles sabem quais são as instruções. São essas, ó, é necessário, pois que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando lá de João Batista e tal, tal, tal. Então a gente vê que quando os apóstolos então fazem a oração, né, eles jogam sorte. E até então, assim, diante dos estudos históricos, esse lançar sorte, nessa época, tem a ver com você escrever nomes em pedras. E aí, você escolhe, você coloca a mão, escolhe, ou no caso, né, como que é que faz essa situação? Aí não tem como, você lançar sorte significa, olha, ou eu jogo a pedra, né, para cima e se cair cara, né, vamos dizer assim, saiu o nome dele, é ele. Porque assim, não somos cara ou nós. coroa. É tipo cara e coroa, não somos nós que vamos escolher. Aí é Deus mesmo quem escolhe, porque Deus faz o que ele quiser. Se ele quiser levantar uma montanha no meio do mar, ele levanta, né? Então, nesse caso, para Deus é muito simples de virar a pedra para o lado que ele quer. Pronto. Exato. Jesus tem poder para isso. Sim, Jesus tem poder. Interessante. Então, fica aí. A gente vai ver também mais para frente que para ser um presbítero, né, um pastor, precisa ter algumas qualificações também. Quais são essas qualificações? Consta aqui na Bíblia. Então a gente vai ver, né, mais para frente a respeito disso daí também. Bom, vamos ler aqui, ó, Atos capítulo 2, de 1 a 13. Depois a gente vai dar uma pausa e a gente vai terminar na próxima aula, para a gente não passar muito tempo. A gente não vai conseguir finalizar ela toda mesmo, então a gente acaba no horário aí para... Mas é interessante essa passagem aqui. Atos capítulo 2, de 1 a 13. Vão acompanhando aí. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar.
De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene. Visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais, ou seja, estão todos embriagados. Ponto. Nesse contexto aqui, o que é Pentecostes? Alguém poderia responder? Alguém já Espírito ouviu? Santo. Oi, É o Cássio? Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo? Terezinha, já ouviu falar alguma coisa? Seria a descida do Espírito Santo, o dia de Pentecostes. Teria sido do Espírito Santo? Está relacionada. Faz parte. Está relacionado. Mas é algo... A gente só vai falar um pouco sobre isso, a gente vai continuar na próxima aula, mas quando o Brasil conquistou a 5ª Copa do Mundo, o Brasil foi o quê? Campeão do mundo. Isso, o Brasil foi campeão, bicampeão, tricampeão, tetracampeão, e quando chegou na 5ª ele foi? Penta. Penta. Penta tem a ver com 5. Sim. Pentecoste Pentecoste. tem a ver com, não com 5, mas com 50. Agora vamos fazer uma análise aqui. Depois vocês podem observar que Pentecostes era uma festa judaica, ok? Onde eles comemoravam a colheita. 50 dias depois da Páscoa, ok? Tudo bem até aí? 50 dias depois da Páscoa, todos os judeus de todas as nações, eles iam para Jerusalém e comemoravam essa festa. 50 dias, certo? Jesus morreu, é difícil falar assim, Jesus morreu, né? Mas Jesus foi crucificado ali na época de qual festa? Pentecoste. Páscoa. 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 A gente falou um pouco sobre Páscoa, que tem a ver lá na libertação do povo no Egito, né? Mas era a época da Páscoa. Ou seja, quantos dias depois da Páscoa aconteceria a festa de Pentecostes? Acabei de falar, hein? 50 dias depois da Páscoa. 50 dias. Jesus ressuscitou no 3º dia, não foi? Sim. Jesus ficou por quantos dias na Terra? 40. 40. 40 dias. Quantos dias para chegar os 50 dias? Poucos dias, não é?
Faltava 10 dias. Se a gente for levar em consideração 40 mais 43 da ressurreição, faltava aí uma semana, praticamente. O que Jesus disse? Dentro de poucos dias. Não é isso que Jesus fala? O Espírito Santo vai vir com poder. Dentro de poucos dias não saiam de Jerusalém, porque dentro de poucos dias vai acontecer isso. Chega, então, o dia de Pentecostes, a festa judaica, onde todas as nações, é assim, né? Todos os judeus, vindo de várias nações, estavam todos concentrados ali em Jerusalém. O que isso significa? Uma boa oportunidade para anunciar Deus, ou o evangelho de Deus, para todas as pessoas. Quem se lembra, eu falei um pouco sobre isso daí, lá quando foi criada a Torre de Babel, o que dividiu as pessoas? A língua, A confusão das línguas, não foi? são das línguas. Aqui em Pentecostes, a gente leu nesse contexto aqui que várias pessoas de todo mundo, todas elas ouviram os apóstolos falarem em várias línguas as maravilhas de Deus. O que Deus está querendo fazer agora com o povo? Se lá na Torre de Babel ele dividiu as pessoas através dos idiomas, das línguas, aqui em Pentecostes, nessa festa, Deus está querendo fazer o quê com algumas pessoas? Unir. Unir novamente. Interessante, não é? A mesma forma que Deus usou lá, está usando também aqui. Então, quando a gente fala Pentecostes, a gente associa, né, a descida do Espírito Santo com os apóstolos. A gente vai ter 3 estudos onde nós falaremos a respeito do Espírito Santo, e a gente vai voltar nesse contexto aqui. Mas a gente está aqui para falar sobre o reino de Deus. O reino de Deus, ele vai começar a ser anunciado dentro dessa festa de Pentecostes. Deus aproveitando que todos os judeus de várias nações estavam ali reunidos. A gente vai parar por aqui, já são 9h25, para a gente parar no nosso tempo. Depois vocês continuam a ler, tá? Vocês podem ler novamente o capítulo 1, leia o capítulo 2 de Atos, que é interessante. Assim, a nossa próxima aula a gente consegue discorrer um pouco melhor também. Até aqui, a gente vai voltar nesse texto aí de Atos. Mas até aqui, alguma dúvida? Alguma coisa chamou a atenção que vocês não sabiam ou que tinha dúvida e gostaria de compartilhar com a gente aí? A gente tem mais 5 minutinhos aí. Deixar as dúvidas para a próxima aula. Vamos ler o texto. Deixar as dúvidas. Mas vocês conseguiram compreender até aqui a construção que nós fizemos desde as profecias do Antigo Testamento sobre o reino, as profecias no Novo Testamento sobre o reino, e agora em Atos capítulo 2, essas profecias então começam a ter forma, vamos dizer assim, tá? Usando nessa palavra. Jesus falou, ó, fiquem em Jerusalém, vocês vão receber o Espírito Santo com poder, todas as nações, em Jerusalém, tudo relacionado às profecias do Antigo Testamento está sendo, então, de fato, está acontecendo, né? Ali em Atos capítulo 2. Então, vocês podem ler depois o texto e vocês vão ver, vocês vão perceber. Lembra quem estava com a chave do reino? Pedro. Pedro. Você vai ver no discurso ali, no capítulo 2, que alguém vai começar a falar. Alguém vai começar a explicar tudo o que estava acontecendo. Esse alguém era Pedro. Então, a gente já consegue associar Pedro sendo encarregado de abrir as portas ali. Mas não foi só isso, tem muita coisa que vai acontecer ainda.
A gente vai ler, vai ver na próxima aula. É E por uma causa das... Oi, Terezinha, pode falar. É por causa dessa passagem que falam que Pedro é que vai abrir as portas para a gente lá no céu? Aonde fala isso? As pessoas falam, né? Mas a Bíblia fala ou não? Se as pessoas é uma coisa, a Bíblia a gente não tem. Não, eu digo assim, é por causa dessa passagem aí que as pessoas Ah, falam que sim. Pedro Ah, vai nos receber lá. possivelmente, né? É. Até então a única informação assim que é interessante dentro desse ponto é que quem vai vir vai ser Jesus mesmo nos ares. É ele quem vai nos receber, né? Aí Até Verdade. porque Pedro, com certeza ele está no descanso, né? Ele nem vem para cá. Ele nem vem para cá. Ele está no Ah, descanso e ele está lá aguardando, né? Aí, quando até chegar porque se a lá, gente, aí a gente pode perguntar um monte de coisa para ele. né, Caco, se a gente for lembrar do contexto lá de Mateus capítulo 7, quando as pessoas vão chegar lá, mas Senhor, nós fizemos isso, fizemos aquilo em teu nome. Quem que vai responder? Não é Pedro, Não, é Jesus. é é, Jesus, né? Jesus vai dizer, né? é ele quem Então, vai Verdade. falar. não tem a ver. Claro, a gente pode ouvir muitas coisas que as pessoas vão associar, mas como o Caco falou, vamos ver o que que a Bíblia diz, né? Ela tem a razão. Aí a gente Senão não fala. a gente começa ir muito com aquela ideia, meu avô falou, minha avó falou, é de pai para filho, e vai passando. São informações, né, antigas. Eu aprendi com o avô, com a avó, né, e sempre foi ensinado isso e aquilo. E a gente tem essas instruções religiosas que são levadas, né, de pai para filho. Mas quando a gente vai para a Bíblia, é que a gente fica de queixo caído, né? Porque muitas ideias são ideias humanas, não são relatos confirmados biblicamente. Então, às vezes, a gente acaba elevando demais algumas pessoas, ou, no caso, até mesmo algumas religiões colocam Pedro num pedestal. E Pedro não é, ele não tem que estar em pedestal nenhum. É igual colocar Maria, mãe de Jesus, em pedestal, aonde a gente vê biblicamente, não tem isso. Aí Jesus perde o status dele, pô, ele é o rei. Pô, quem é que morreu então? Né? Então, são coisas que a gente, quando estuda a Bíblia, aí a gente, vamos dizer assim, cai na real sobre os fatos, né? Sobre os ensinos que são deixados para a gente pelos nossos avós e tudo. Mas uma outra coisa interessante que eu acho que talvez a gente já tenha falado já, né? Mas como a gente está comentando sobre essa situação, eu acho que talvez venha complementar um pouco mais, porque Pedro tem a chave, ele vai abrir a porta. A gente vai entender um pouco mais complementando a aula que vem. E depois, dentro desse pensamento, a primeira porta que é aberta é para quem? Tem dois povos né, nessa época reconhecida, que é o povo judeu e o povo gentil, não é? É interessante, ó, estou só juntando os dados de informações bíblicas. Pedro tem a chave e ele vai abrir a porta para quem primeiro? Numa, Judeu numa ou gentil? festa, numa festa judaica, quem vai? O judeu. O judeu. Não foi a promessa de Jesus que primeiro viria para os seus? A promessa sendo cumprida. E Pedro, então, vai abrir as portas dos céus, que é a questão de trazer a salvação, né, a eles. E eles entrarem no reino dos céus. Tanto é que a gente vai ver detalhes aí. E aí, outra informação interessante que Pedro ainda tem a chave. Ainda tem a chave. E não tinha terminado. Qual era o povo que entrou primeiro no reino? Não foi o judeu? Aí Jesus falou, agora não tem mais barreira. Eu quebrei todas as barreiras. E quer dizer, a barreira maior que existia era o Velho Testamento.
Sendo assim, não tem mais Velho Testamento para separar povo. Aí, então, Pedro, depois de quase 15 anos, né, Regis? Quase Isso. 15 anos depois, Pedro ainda tem a chave para abrir as portas dos céus. Para quem? Para o gentil. Para o gentil. Aí o gentil, então, entra para o reino dos céus. E é interessante que a gente, só nos estudos, a gente vai perceber época, só estudando, vai perceber época, tempo, e aí a gente pega detalhes. Nossa, mas levou tanto tempo assim? Para Pedro entender, ainda Jesus teve que mostrar para ele, 15 anos depois, ele ainda não tinha compreendido que o gentil também fazia parte. E aí, então, aquele que cai, né? Ele cai na real que o gentil agora também faz parte. E aí, então, ele vai para pregar o evangelho. Nossa, é interessante você estudar a Bíblia, você vai relatando, vai pegando dados, informações, vai juntando o quebra-cabeça para você compreender a razão de Cristo ter vindo e Deus ter entregue, né, para nós o evangelho da salvação. E como foi todo esse processo? Interessante. É. A gente faz algumas perguntas aqui, porque assim, a gente já ouviu várias respostas, né? Quando a gente pergunta também, o que é Pentecostes? Tem pessoas que não sabem o que é, ou nem associa, né, a questão do Espírito Santo, não sabe. Né? A gente sabe que o mundo religioso há várias interpretações, mas Pentecostes nada mais é do que uma festa judaica. Embora aconteceu a descida do Espírito Santo com os apóstolos nessa festa, a gente não tem que, não, o Espírito Santo e Pentecostes, não é a mesma coisa. Foi só um acontecimento, né? Nada mais do que isso. Então, assim, algumas coisas, né, que a gente precisa entender para a gente poder aplicar hoje, né? E a gente espera que com esses estudos aí vocês consigam considerem, né? Talvez, como o Caco falou que foi difícil para Pedro entender, às vezes é difícil para as pessoas que ouvem a primeira vez entender, mas considere, pelo menos, considere o que nós estamos falando, o que a Bíblia está falando, né? E vocês vão analisar, realmente faz sentido. Se você entender que faz sentido, então é um bom caminho, é um bom caminho andado. Então eu espero que vocês tenham essa consideração, né? Pelo que a Bíblia fala, pelo que a gente está disposto aí a trazer para vocês. Trazer não, nós estamos transmitindo apenas a palavra de Deus, ok? Se tiver perguntas, ou entenderam tudo, ou não entenderam nada. Mas aí a próxima aula a gente finaliza então. Eu vou dar uma lida nos textos. Leia Atos 1, Atos 2, que é interessante. Sim. Se vocês forem analisar, quando Jesus fala, né, em Jerusalém, Samaria, vocês vão ver que depois da perseguição dos apóstolos de pregar o evangelho lá em Jerusalém, eles foram para onde? Para Samaria. É o que Jesus havia falado. Então, ó, é perfeito, a Bíblia é perfeita, a gente não pode fugir disso. Aquilo que Jesus está falando é o que vai acontecer na história da igreja ali. É interessante. A gente vai chegar nesses pontos aí. Então, que Deus abençoe vocês, uma boa semana. Vamos ter uma oração. A gente. Bom, isso se ninguém tiver nenhum comentário a mais aí. Tudo certo? Ok. Você ora pra gente, Caco, e Sim. depois encerra a gravação aí. Ok. Vamos orar. Senhor Todo-Poderoso, Pai de toda honra e glória, nós somos gratos, ó Pai, ao Senhor pela vida concedida nesse dia. Somos gratos pela oportunidade de poder estudar Sua palavra. Somos gratos em poder, ó Pai, fazer parte do Seu reino.
E essa oportunidade, Pai, também queremos, como o Senhor já deixou bem claro para nós, que precisamos levar esse direito, ó Pai, também concedido a todos, todos aqueles que aceitarem o Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus. Que possamos, ó Pai, ter coragem, que possamos entender o processo todo, ó Pai, que o Senhor deixou ensinado, que possamos, ó Pai, cumprir à risca, ó Pai, cumprir os mandamentos do Senhor, os ensinos do Senhor, para que as pessoas possam, ó Pai, vir a fazer parte do reino do Senhor. Esteja, ó Pai, abençoando a cada um, concedendo a cada um de nós sabedoria, concedendo sempre a oportunidade, ó Pai, de servir ao Senhor, de buscar mais o seu conhecimento. E assim, ó Pai, abra a nossa mente, abra os nossos corações, para podermos, ó Pai, aprender sobre Ti e viver uma vida santa e agradável ao Senhor, Pai. E em nome de nosso Senhor Jesus também pedimos que nos conceda, Pai, uma boa noite de descanso na sua proteção. E em nome de nosso Senhor Jesus, Pai, oramos ao Senhor. Amém. 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 Obrigado, Caco. Terezinha, obrigado. Cássio, obrigado também. Sara, Boa obrigado a todos. noite, gente. Uma ótima semana. Boa A Para noite. você também, Para Sara. você também, Sara. Boa semana. Boa Deus noite para conceda vocês todos. muita paz para Noite, todos. Terezinha. Boa noite. Cássio, um Valeu, abraço, gente. Deus abençoe. Amém. Até a Sara próxima aula. também, Terezinha. Até. Amém. Regis, um abraço. Abraço, Caco. Obrigado. Nada. Boa semana para vocês. Lembrar quando a gente for lá no açaí, Cobrar, hein? passar pelo Cássio lá. Eu vou passar o cartão dele. Vou lá e falar, cadê o cartão? Aí é bom. Tá bem, gente. Bom descanso para vocês. Deus abençoe. Até mais. Deus abençoe Falou, vocês. gente. Boa Falou. noite a Até. todos. Noite. Desligando aqui. 3, 2, 1.